Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Abramos as nossas Bíblias em Josué, capítulo de número 7, do primeiro versículo até o versículo de número 15. Josué 7, do primeiro versículo ao versículo de número 15. Acharam o texto? Está escrito assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara que contentáramos como ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado,
Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as suas famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa contaminada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porque violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Oremos mais uma vez. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, estamos diante da sua palavra. Suplicamos que o Senhor fale conosco e desvele os pecados que temos carregado no nosso coração. Fale conosco, é a nossa súplica, para que compreendamos de uma vez por todas o nosso erro, a nossa falha, a nossa falta e o nosso pecado. Fazer isso a partir de mim, Senhor. Fazer isso com os meus irmãos. Fazer isso com essa igreja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas para mim, às vezes, eu tenho a impressão que a vida é um ciclo de repetições e mais repetições sem fim. Parece que quando as coisas estão dando certo, quando eu estou sendo abençoado, logo depois dá tudo errado. Parece que a bênção é rapidamente substituída pelo julgamento. E alguém já disse em algum lugar: quando vem a bênção, aproveita, porque logo ela vai embora e outro problema aparece. A realidade é que a vida é assim. O ciclo da vida é exatamente assim. Foi assim em todo o Antigo Testamento. É assim, foi assim no Novo Testamento e é assim nos nossos dias. Primeiro vem a bênção de Deus. E se você não se cuida, você peca, e assim que você peca, vem o julgamento. Depois do julgamento, o povo se arrepende. E a bênção recomeça a ser derramada. Esse é o processo do Antigo Testamento. Esse é o processo do Novo Testamento. E esse é o processo do universo. Deus derrama sua graça sobre o seu povo. Ele abençoa o povo. E por ser imutável em seu ser, e por ser bondoso, e por ser generoso, Ele nos abençoa gratuitamente. Ele escolheu Israel não porque Israel tinha características maravilhosas. Ele escolheu Israel porque ele amou a Israel. E abençoou Israel com toda sorte de bênção. Contudo, Israel pecou. E o pecado de Israel condenou Israel. Nós estamos aqui diante de um texto que mostra exatamente essa realidade. O povo acabou de vencer Jericó. Jericó era a maior cidade e mais antiga daquela época. O povo de Deus venceu Jericó exatamente obedecendo a Deus. Mas ao enfrentar Ai, e Ai era um povinho desse tamanhozinho, ao enfrentar um exército insignificante, mostra-nos o texto que o povo de Deus sucumbiu. No Novo Testamento, nós temos essa mesma realidade. Ananias e Safira sendo abençoados por Deus com bens, e de repente vão mentir, de repente vão prevaricar, de repente vão enganar, de repente vão esconder para si aquilo que não deveria ser escondido, e sobre eles veio a maldição.
A nossa realidade também é assim. Deus nos abençoa com toda sorte de bênção. Deus nos dá graça sem fim. E nós, ao invés de lidarmos com isso de maneira bíblica, somos levados ao pecado. E depois do pecado, julgamento. Depois do julgamento, sentença. Depois da sentença, arrependimento. Depois do arrependimento, bênção de novo. A pergunta que nós fazemos é: como nos livrar desse círculo vicioso de vida e morte, de erros e acertos, de vitórias e derrotas? Ou melhor, se é possível se livrar, como fazer? Se não é possível se livrar, porque isso é universal, como estender esse tempo? Como viver bênçãos de maneira mais longa? Como evitar as derrotas do dia a dia? O tema do meu sermão, para nossa reflexão, é: vida e morte estão diante de nós. Escolha, pois, a vida, para que tudo te vá bem. A nossa história começa de trás para frente. Versículo de número 1 conta tudo o que aconteceu, é o spoiler, é o final da história antes dela ser contada. E a história começa do seu fim, e o fim é o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. E nós devemos nos perguntar: que coisas são essas? Que infidelidade foi essa? O que aconteceu? Bom, temos que regressar ao capítulo de número 6. A partir do versículo de número 17, mostra exatamente o que Israel não poderia fazer. Deus disse: a cidade será condenada, Jericó será destruída, ela e tudo quanto nela houver. Somente vai viver Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem na casa dela. Tão somente a ordem do Senhor: guardai-vos das coisas condenadas, não toquem nas coisas condenadas, não as tomeis, porque se vocês tomarem as coisas condenadas, será maldito o arraial de Israel. Vocês entrarão em confusão. Se vocês desobedecerem a minha lei, vocês pagarão por isso. A prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro são do Senhor e não são de vocês. Não ousem tocar nisso. Diz o texto que Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, um homem conhecido e especificado, um homem da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Acã pegou para si uma parte desse tesouro e, como consequência, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A história começa então do seu fim. A desobediência do povo, por meio de um elemento que roubou o tesouro, que levou o tesouro para sua casa, suscitou a ira do Senhor, e a ira do Senhor se estendeu em todo o arraial. A pergunta que fazemos é: como foi que a ira do Senhor se evidenciou em Israel? Bom, em primeiro lugar, Deus permitiu com que Israel tivesse um espírito soberbo. Olha o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Enviando, pois, Josué de Jericó, Jericó a maior cidade, Jericó que foi vencida sem disparar uma arma, Jericó que foi vencida na obediência do Senhor, Jericó que teve os seus muros destruídos exatamente porque Deus disse que destruiria. Enviou de Jericó, Josué, alguns espias à cidade de Ai. E Josué deu a ordem: espiem a terra. Josué já tinha passado por isso tantas vezes. Josué já tinha passado por essa experiência. Aliás, Raabe foi salva exatamente porque guardou os espias de Israel na sua casa. Diz o texto que os homens subiram para espiar a terra. Mas olha o versículo de número 3, a resposta que eles dão. Eles disseram: Josué, não suba todo o povo, só sobe com 3.000 homens. Ai, é pequeno demais.
Não canse o povo. Por que você vai cansar o povo? Suba somente com 2, ou 3.000 homens. Se você se lembra dos sermões anteriores, você vai se lembrar que todo Israel marchou ao redor das muralhas de Jericó. Todos os homens em idade de guerra marcharam. Aqui, os espias estão tão soberbos, os espias estão tão arrogantes, que eles dizem, como a vitória é nossa, para que levar o exército todo? Leva só um punhadinho de soldados, não precisa. E há um outro detalhe que mostra a soberba no coração do povo, que há a evidência da ira. A ira de Deus se evidencia num espírito soberbo. Quando a ira de Deus está sobre nós, a consequência é um espírito soberbo. O espírito soberbo é claramente destacado, distinguível, porque ninguém orou nesse instante. Para subir para Jericó, Josué está em oração. Para invadir Jericó, Josué está em oração. Aqui, a soberba tomou conta. Não é preciso que todos avancem contra Ai, só manda 2.000 homens e nem é preciso que a gente ore. Eles são poucos e nós venceremos. Segundo lugar, como é que a ira de Deus se evidencia? Olha o versículo de número 4. Deus deixa, Deus permite. Subiram lá do povo uns 3.000 homens. E o que aconteceu com eles? Fugiram todos diante dos homens de Ai. E pior, os homens de Ai feriram desses 3.000 homens de Israel, 36. Deus derramou a sua ira sobre o povo. A consequência disso é que o povo parou de orar. O povo se tornou soberbo. E a soberba do povo levou à morte 36 israelitas. Deus permitiu, deixou os israelitas à própria sorte. E para que isso fique mais claro na sua mente, leia na sua casa Romanos capítulo de número 1. A ira de Deus por causa da desobediência faz com que Deus abandone os homens à própria sorte. Em Romanos capítulo 1 você vai ler 4 vezes. E Deus os abandonou. E Deus os abandonou. E Deus os abandonou. A ira de Deus se evidencia no abandono. E a ira de Deus se evidencia na derrota. Os 3.000 homens que foram sobre Ai, e que deles morreu 36, fugiram, saíram como ratos fogem de gatos. O final do versículo diz, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. O povo de Deus, que era um povo vitorioso, durante os 40 anos no deserto ninguém pôde com eles. Na conquista da terra prometida, ninguém pôde com eles. O povo de Deus, que era um povo repleto de vitória, aqui são escorraçados como cães. Aqui são expulsos, são envergonhados. Aqui são humilhados. E essa humilhação é fruto da ira de Deus. Como última evidência da ira de Deus, a primeira é o espírito soberbo, a segunda é que Deus os abandona, a terceira é a derrota, a quarta é que Deus permite com que o medo e o desânimo tome conta de todos. Final do versículo diz, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Irmãos, mais do que olharmos para o texto e detectarmos essas coisas neles, talvez seja interessante detectar essas coisas em nós. Talvez seja interessante nós começarmos a olhar para o texto e olhar para o nosso coração. Olhar para o nosso coração e enxergarmos, em primeiro lugar, qual é o nível da nossa espiritualidade e dependência de Deus e qual é o nível da nossa soberba. Tais coisas não precisam de nada.
Temos andado de vitória em vitória. Não precisamos de nada nem ninguém. Enxergue quais têm sido ou quais os níveis de derrotas que você tem enfrentado. Quais são as derrotas e qual é a extensão delas? Elas têm aumentado? Elas têm aumentado de tamanho? Elas têm aumentado de intensidade? Por fim, se houvesse um detector de medo e de desânimo, de 0 a 10, qual é o seu nível de medo e de desânimo? Como anda a sua alma? Animada, feliz, contente, vigorosa diante de Deus? Ou derretida como água? O povo se encheu de medo, porque a ira de Deus estava sobre eles. A reação de Josué foi imediata. Josué não esperou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Josué não esperou nada. Imediatamente ele agiu. E qual é a ação de Josué? Olha comigo o versículo de número 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Imediatamente Josué rasgou as vestes. Assim que chegou a notícia de que Ai havia matado 36 israelitas, assim que chegou a notícia daquela derrota, assim que chegou a notícia daquela vergonha, Josué imediatamente rasgou as suas vestes e se prostrou com a boca no pó, colocou o seu rosto em terra, e colocou o seu rosto em terra na presença do Senhor. Note bem que Josué vai buscar a arca do Senhor. A arca do Senhor é o símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Ele não vai buscar um psicólogo, um psiquiatra. Eu não estou dizendo nada contra a ciência no sentido de carreira, tá? Então não confunda ciência no sentido de processo científico com ciência como ciência, matemática, português, história e geografia. A ciência, a psicologia, eu não estou condenando ela. Mas eu estou dizendo que Josué se humilha no lugar certo, se prostra na localidade correta. Ele não vai aos pés do gerente do banco, ele não vai aos pés do chefe, ele não vai aos pés do psiquiatra, ele não vai aos pés do médico, ele vai aos pés do Senhor. E ele faz isso durante quanto tempo? O texto diz, durante o dia todo. E lá, com a roupa rasgada, com as próprias mãos, com a cara suja, porque as lágrimas correram e grudaram o pó na sua face, Josué lançava a terra sobre si, dizendo para todo mundo: estou humilhado, envergonhado e arrependido. Josué era um líder tão capaz, era um líder tão fenomenal, que diz o texto que todos os anciãos de Israel o seguiram. O arrependimento dele foi tão forte, foi tão nítido, que a liderança viu aquilo e falou: bom, temos que chorar também, temos que nos humilhar também, temos que pedir vergonha, temos que nos envergonhar e pedir misericórdia de Deus também. Alguns anos à frente desse texto, a verdade, 700 anos à frente, nós veremos uma história semelhante acontecendo em Nínive. Quando o juízo de Deus veio sobre Nínive, diz o texto que todos os ninivitas rasgaram suas roupas, lançaram pó sobre si e buscaram o arrependimento do Senhor. Note que Josué faz uma oração em dose dupla, uma oração em 2 lamentos. Olha o versículo de número 7. O primeiro lamento é: ah, Senhor Deus, por que fizeste o povo passar do Jordão? A gente estaria contente lá. O Senhor nos daria contentamento lá. A gente estaria feliz. Por que o Senhor nos permitiu passar para cá? Deus, nós estávamos bem lá. A gente não queria nada. A gente não te obrigou a nada. Por que o Senhor permitiu? E o segundo lamento é: ah, Senhor, o que será do seu nome daqui para frente? Israel fugiu dos seus inimigos.
Os cananeus vão ouvir isso. Os amorreus vão ficar sabendo dessa história. Eles vão nos cercar e vão nos matar. A nós pouco importa. Final do versículo 9. Que farás ao teu grande nome? E o seu nome, Deus? Não o nosso nome, e o seu nome, Deus? Como fica o seu nome? Se você consegue detectar aspectos da ira de Deus sobre a sua vida, você já deve saber que o texto nos aponta que você precisa se arrepender. Isso é óbvio. Mas há um aspecto que é central. O seu arrependimento tem que visar a glória de Deus, não o seu bem-estar. Josué parece que leva em conta o bem-estar do povo, mas não leva. Ele diz: Senhor, a gente estaria bem com o Senhor em qualquer riachinho. A gente estaria bem com o Senhor em qualquer palmo de terra. O Senhor nos trouxe para cá. E agora, o perigo não é a gente morrer. O perigo é o Senhor ser envergonhado. Como fica o teu nome? Como fica as tuas promessas? Como fica o Senhor? Josué foi um líder espetacular. Mas ele só foi um líder espetacular porque ele foi liderado por um líder espetacular. E quem foi o líder de Josué? Moisés. Moisés falou a mesma coisa com Deus. Deus, se o Senhor destruir o povo, como é que fica o teu nome? Eu sei que o povo está pecando lá fora. Eu sei que o povo está adorando bezerro de ouro. Se o Senhor matar todo mundo, como é que fica? Seu nome, é o seu nome que está em jogo, não é o povo. Deus, o povo é pó. Mas e o Senhor? O Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda glória. O arrependimento só acontecerá se eu e você aprendermos a buscar a glória de Deus e a restauração da glória dele nas nossas vidas. A gente chora, não é por causa da nossa miséria, e perceba, essa sociedade egocêntrica, egolátrica nos destruiu. A gente chora porque a gente está sofrendo, a gente chora porque a gente está perdendo. A gente deve chorar porque Deus está sofrendo vergonha. Quando eu peco e perco as coisas, quem é manchado é o grande, único e verdadeiro Deus dos deuses. O arrependimento de Josué traz uma resposta divina imediata. E a resposta de Deus vem com um convite entre aspas, porque Deus não faz convite a ninguém, Deus ordena. Então disse o Senhor a Josué, o convite: levanta-te. Eu fico imaginando a voz, né? Josué chorando, um pó em terra, falando: Deus, a sua glória, Deus, a sua glória. Então o Senhor rompe o silêncio, dizendo: levanta-te, homem, porque estás prostrado, porque estás de cabeça baixa, não foi você o culpado. É fabuloso isso. É bem verdade que os nossos pecados afetam a nossa família. É verdade isso. Não neguem isso. Homens que lideram seus lares, seus pecados afetam sua casa. Líderes dentro das suas empresas, seus pecados afetam os funcionários. Homens que lideram a família como um todo. Nós temos homens aqui que toda a família se reúne. Sogro, sogra, cunhado, genro, todo mundo está ao seu redor. Teus pecados afetam o nome da sua família inteira. Mas ao mesmo tempo, você não pode esquecer que o dente, a boca amarga de quem comete o erro. Se você comer banana verde, sua boca vai amargar, e esse amargor é só seu. Os seus erros vão afetar os outros, mas a punição direta é sua. Os seus erros afetam os outros como causa e consequência. A punição vem sobre você por desobediência. Aqui Israel perdeu 36 homens, perdeu uma batalha. Josué é o líder,
o pecado vai tocar nele de alguma forma, ele vai ser punido, mas a consequência não será com ele, e é por isso que Deus diz: levanta-te, porque o meu problema não é com você. A solução, a punição, o castigo não será sobre você. Levanta-te, eu vou te explicar o que aconteceu. Deus vai explicar o motivo pelo qual ele está irado, o motivo pelo qual ele puniu, o motivo pelo qual ele abandonou, o motivo pelo qual ele está castigando Israel. Em primeiro lugar, ele vai dizer que Israel quebrou a aliança com Deus. Israel pecou. Olha o versículo de número 11. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, isto é, que eles não deveriam tomar das coisas condenadas, eles desobedeceram. Israel, quando invadiu Jericó, furtou, dissimulou e debaixo da sua bagagem guardou. É incrível como a história se repete. Me faz lembrar o episódio em que ídolos domésticos foram roubados da casa do pai e guardados debaixo da bagagem. Me faz lembrar que a história se repete, mudam as personagens, mas o velho enredo se mantém. Quebra de aliança atrai sobre nós a ira de Deus. Desobediência atrai sobre nós a ira de Deus. Irmãos, não adianta ficar olhando para o céu e dizer: ó céu, ó azar. É necessário olhar para dentro de si e perceber quais são as violações que você tem cometido dia após dia. O Senhor diz, Deus diz: vem para cá. Você vai para lá, depois você chora. Depois você diz: ai, a vida me persegue, eu não aguento mais o sofrimento. A quebra da aliança é o motivo da punição. Não tem como a gente fugir disso. O resultado do pecado foi a derrota. Versículo de número 12. Os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. A derrota é consequência imediata. A derrota não é uma consequência possível. Ela é uma consequência sine qua non, sem a qual não existe. Agora, o nosso Deus é Deus de misericórdia, o nosso Deus é Deus de segunda chance, o nosso Deus é Deus de novas oportunidades. Então ele dá a solução. Qual é a solução? Elimine a coisa roubada. Versículo de número 2. Eu não serei com vocês, a não ser que eliminem do vosso meio a coisa roubada. Ué, para de pecar. Volta e refaz a bobagem. É muito fácil solucionar a vida com pecados, não é? Não está bom? Separa. Não está bom? Sonega. Não está bom? Mente. Não está bom? Engana. Depois padece como se fosse vítima. Deus diz: enquanto não corrigir, não haverá paz. Enquanto não solucionar, não haverá tranquilidade. Enquanto não consertar, não anda. Não anda. E não adianta, vai ficar dando murro em ponta de faca. E esse ciclo interminável de problema continua para sempre. Em segundo lugar, qual é a solução? Versículo 13. Santifique-se. Dispõe-te agora e santifica o povo. Santidade. A solução não está na pornografia, a solução não está na bebida, a solução não está nas drogas, a solução não está no gasto, a solução não está no shopping, a solução não está no restaurante, a solução não está em amigos, a solução está na santidade. A solução é santificai-vos. É parar com tudo isso e jogar tudo isso para fora. E em terceiro lugar, puna o pecado ou o pecador de forma exemplar.
Olha como o texto continua. Há coisas condenadas no vosso meio, disse o Senhor. E por isso vocês não podem vencer. Enquanto vocês não eliminarem as coisas contaminadas, vocês não vão vencer. Pela manhã, façam o seguinte. Chamem todas as tribos e peguem o Urim e o Purim. Urim e o Purim eram duas pedras que estavam no bojo do sacerdote. E essas pedras, elas iam guiando o caminho. Para você ter uma ideia mais ou menos de como isso funciona, para você ter uma ilustração, você já viu aqueles homens que buscam água com aquelas duas varetas? E aquelas varetas vão levando? Urim e Purim funcionavam mais ou menos assim, dadas as suas diferenças. É só para você entender que aquelas pedras eram pedras guia. Pela manhã, coloque as tribos. A pedra vai apontar a tribo. Das tribos, caiu em Judá. O início do texto diz que foi Judá. Peguem as famílias. As pedras apontaram a família de Zera. A família, avance. Apontou para Acã. Chegou até o homem culpado. Versículo 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver. A solução para a ira de Deus é eliminar a coisa roubada, é eliminar o pecado, parar de pecar, se santificar e punir na carne aquilo que te leva a cometer o erro. Nós somos muito complacentes com os nossos pecados. Aliás, nós temos um aquário super protegido no fundo do nosso coração, onde a gente guarda os pecados de estimação e não deixa ninguém tocar. Ele precisa ser queimado, ele precisa ser extirpado, ele precisa ser jogado fora. Por quê? Porque tais pecados, olha o final do texto, violam a aliança do Senhor e fazem loucura na sua vida e na vida do povo. Aqui está a história então. A punição será vista semana que vem. E aí talvez você veja a anatomia de um pecado. Como é que um pecado vai crescendo? Como é que um pecado vai tomando conta? Como é que um pecado gera a destruição de um povo e de si mesmo? Mas hoje a gente para por aqui. E ao pararmos por aqui, nós temos que tirar, pelo menos, 2 lições práticas e diretas para a nossa vida. Em primeiro lugar, a desobediência e, consequentemente, o seu pecado é a causa principal da ira de Deus sobre a sua vida. Entenda isso, entenda isso. Versículo 11. Israel pecou e violaram a aliança. Tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam. Os filhos de Israel foram punidos por isso. E eu não serei com vocês enquanto continuarem com esse pecado. Deus leva o pecado a sério, meu irmão e minha irmã, mesmo que você não leve. Mesmo que você ache que pecado, pastor, isso é bobagem, estou tão acostumado, não dá nada, não dá nada. Não dá nada. Pelo amor de Deus, põe um espelho diante de você e vê onde você está. Não dá nada. Dá! O pecado é a causa. O pecado, a desobediência, é a causa da gente continuar dando murro em ponta de faca há 5, 10, 20 anos. 20 anos? Será que não é tempo suficiente? Será que não deu para ver que não resolveu até agora? A desobediência e o pecado é a causa principal da ira. E a ira de Deus se manifesta na nossa vida por meio das contrariedades, por meio das aberrações. Irmãos, eu não estou falando da sua vida, eu estou olhando para a minha, tá? De vez em quando, são tantas aberrações. Está indo tão bem, o carro está caminhando tão direitinho. O céu é de brigadeiro, azul, plano, limpo. E de repente uma tempestade surge do nada. É uma aberração isso, não é normal. De repente está tudo funcionando normal.
e os dois motores param. Não é possível, não é possível. Olha o versículo de número 2. Estava tudo bem com Israel, estava tudo em ordem, eles subiram para espiar a terra, já tinham vencido Jericó, Jericó não tinha uma pedra mais para contar a história. De repente eles dizem, viu, com 2, 3 mil dá certo, é uma aberração, é uma inversão, para que orar? Josué, manda meia dúzia de cabra lá, a vitória do povo de Deus, a vitória é nossa. 36 crentes morreram naquele dia. 3 mil homens segurando suas roupas pelas pernas, fugindo, feito cães, sendo apedrejados, voltaram para casa. Se você quer saber, ou se você tem dúvida se a ira de Deus permanece sobre você, ou se a ira de Deus está tocando em alguma parte da sua vida, perceba as aberrações. Perceba as oscilações, perceba as contrariedades, perceba as turbulências. Turbulências na viagem é normal. Turbulências o tempo todo é evidência da ira de Deus sobre a sua vida. Pois bem, pastor, que sermão ruim de ouvir no domingo de manhã. Como eu posso aplacar a ira de Deus? Eu preciso de uma solução. Eu preciso de um jeito. Eu preciso de uma forma. Bom, aqui vão 4 atos para a gente fazer isso. Primeiro, busque a causa da ira de Deus, meu Deus do céu. Vai buscar. Vai olhar, vai fazer uma revisão da vida. Vai buscar o que você tinha que fazer e não fez. Ou o que você fez e não devia. Versículo de número 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Deus está dizendo o que eles fizeram de errado. Versículo de número 13. Há coisas condenadas no vosso meio. Deus está dizendo, tem um problema. Esse problema está aqui. Descoberto a causa, trata-se os sintomas. Trata-se as consequências, trata-se exatamente o motivo. Mas pastor, lá eles tinham urim e purim, lá eles tinham as 2 varinhas. E nós? Meu amado irmão, você tem a sua Bíblia diante do seu nariz. Misericórdia, quantas Bíblias você tem em casa? Essa é a geração que mais Bíblia tem e que é mais analfabeta de Bíblia. Sabe por que a gente não avança? Porque a gente não conhece a nossa desobediência. E sabe por que a gente não conhece a desobediência? Porque a gente não conhece o que tem que obedecer. Mas eu era tão feliz. Bom, se era tão feliz, estava feliz no motivo errado. Porque Josué vai dizer, se a gente tivesse um palmo de terra com o Senhor, a gente seria feliz. A gente não era feliz porque tinha 1 milhão no banco. A gente era feliz porque tinha um Senhor. Mas eu não tenho mais 1 milhão no banco, eu não sou mais feliz. Lógico, sua felicidade nunca esteve no lugar certo. Volta, vira as páginas da Bíblia. Senta diante dela e fala, Deus, eu preciso ver. Talvez vai aparecer uma coisa que você vai ter que corrigir. E se não corrigir, não vai avançar. Descubra a causa da sua desobediência. E quando a gente descobre o que a gente desobedeceu, quando a gente descobre isso, pastor, está aqui, eu descobri o que eu devo fazer. Busque arrependimento verdadeiro e sincero. E arrependimento verdadeiro e sincero começa no coração e se manifesta nos atos. Arrependimento sincero e verdadeiro não é aquele arrependimento do chorinho, sabe? Eu juro que eu não vou mais fazer. No dia seguinte faz de novo. Arrependimento verdadeiro não é a oração, Senhor, eu confesso o meu pecado e me arrependo, mas amanhã faz de novo. O arrependimento verdadeiro, ele só existe quando, por causa do coração, ele gera lágrima no rosto.
Por causa da lágrima, ele gera a súplica. E por causa da súplica, ele gera a ação. Ninguém se arrepende de verdade se não muda os seus atos. Casais que aqui me escutam, em nome de Jesus. No dia que você se arrepender daquilo que você faz, marido com a sua esposa, e mudar, ela para de pegar tanto no seu pé por essa coisa. Ela para de brigar tanto com você. Mulheres, no dia que vocês de fato pararem de chorar e começarem a agir, seus maridos passam a ser a bênção que vocês tanto buscam. Choro, oração e ação. E qual é a primeira ação? A primeira ação é jogar o problema fora. É eliminar o erro. É jogar ele fora. É falar, chega. Se eu não posso com internet, chega. Se eu não posso com rede social, chega. Se eu não posso com dinheiro, chega. Se eu não posso com comida, chega. Se eu não posso com meu temperamento, chega. Se eu não posso dirigir o carro, chega. Chega. Eu fui na casa de um pastor há mais de 20 anos atrás. Lembra? A internet era discada ainda e fazia aquele barulhinho esquisito, né? Fazia pem. Lembra disso? Os mais jovens não fazem a menor ideia do que é isso. Internet discada. E aquele pastor tinha um problema sério com pornografia. Sério. Ele colocou o computador na sala da casa dele. No meio da sala. E o modem ficava com a esposa. O discador. Ele pedia para ela para acessar a internet. E ela ia com ele. E ele acessava a internet com as filhas na sala. Com a tela do lado da tela da televisão. Que grande homem. Admitiu o seu pecado publicamente diante da sua família e pediu ajuda para eles. Arranca o pecado, pelo amor de Deus, arranca isso. Arranca. Ai, pastor, eu tenho umas conversas com um colega de trabalho que é um tanto picante. Pelo amor de Deus. Ninguém trai quando dorme, você trai quando flerta. Pelo amor de Deus. Joga isso fora. O pecado é a quebra da aliança com Deus. O pecado é loucura para nós, para nossa família. E ele deve ser tratado com urgência, urgentíssima. E por fim, não adianta tirar o pecado e não colocar nada no lugar. Quarta ação, santifica-se. Santidade. Santidade ao Senhor, santidade. Sabe quando vão temer a igreja, irmãos? Não é quando a gente mantém um presidente que se diz cristão. E eu sei que a gente fica triste porque queria um poder no governo e veio outro. E eu sei que a gente sofre, mas viu, só vão temer a igreja no dia que a igreja for santa o suficiente para fazer tremer Brasília. Sabe? Para fazer Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e toda aquela corja desgraçada temer. Somente quando a gente for santo o suficiente. Não é quando a gente colocar um novo presidente conservador. Para com essa tolice. No dia que a gente for santo, como John Knox foi, que a rainha dizia, eu não temo exércitos, eu temo esse homem orando. No dia que a igreja for santa, no dia que a gente for santo, não tem mais casamento com traição, com xingamento, com palavrão, com agressão, não tem mais divórcio, não tem mais filho nas drogas, não tem mais. Agora, o que é a santidade? Santidade é um ato imediato, eu já disse isso para vocês. Santidade, vou jogar isso aqui fora, joga fora. Pois bem, agora é contínuo. Você continua dando os passinhos. Vai escorregar lá na frente? Vai, mas continua. Até chegar na estatura de varão perfeito. Em vida você vai chegar? Não vai. Você não vai ser tão santo quanto você deveria ser em vida. Mas você vai ser tão parecido com Jesus, que talvez a sua oração trema os infernos. Qual é a conclusão e como é que eu termino esse sermão? Eu quero terminar com uma palavra de esperança, porque é um sermão muito duro. No tempo que a gente está vivendo, nenhum de nós vai pagar os nossos pecados com a própria vida.
Crentes não vão fazer isso. Nós não vamos fazer isso porque Jesus veio e pagou o nosso preço. Tá? Então, o urinho purinho não vai mostrar você e hoje no final do culto ninguém vai ser apedrejado nesse lugar. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Não será feito assim. Por quê? Porque alguém foi desfigurado para que a gente não tivesse que ser. Alguém foi trucidado. Jesus foi partido no meio. A carne de Jesus se deslocou das costas. Seus nervos foram todos expostos. Seus ossos apareceram. Alguém já foi punido. E não era Acã, o ladrão. Era o Filho de Deus, sem pecado. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele já foi moído por nossas transgressões. Ele já foi imolado no nosso lugar. Ele já foi. Então, não tenha medo de morrer. Mas a palavra de esperança não está tanto no substitutivo perfeito para a nossa morte. Está no caráter de Deus. Se você avançar para os próximos capítulos, capítulo de número 8, olha aí na sua Bíblia. Eu só quero que você veja o negrito, só o negrito do capítulo 8. O que está escrito aí no negrito do capítulo 8? O que está escrito aí na sua Bíblia? Fala para mim, por favor. O que está escrito aí? Ai é destruída. Leia de novo. Ai é destruída no capítulo de número 8. E essa é a grande palavra de esperança. Porque se você se arrepender, se você se humilhar, se você chorar, se você se converter dos seus maus caminhos, e se você se voltar a Deus, diz a Escritura que Deus trará chuva sobre a sua terra. Diz a Bíblia que Deus te dá novas oportunidades. Diz a Bíblia que Deus te dá nova chance. Diz a Bíblia que Deus não lança em rosto o seu pecado, lança-os no mar do esquecimento. E começa uma nova história. No capítulo 8, Ai é devastada. No capítulo 8 não sobra um pedaço de Ai. E por que não sobra um pedaço de Ai? Porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse que cumpriria. Se você se arrepender e jogar fora os seus pecados, se você lançar os seus pecados diante de Deus e se humilhar, essas incongruências, essas turbulências, essa loucura vai passar. Eu não estou dizendo que vai dar tudo certo, não é isso. Eu estou dizendo que no seu coração vai estar tudo em paz. E estando em paz, você vai continuar a sua jornada. Num palmo de terra ou em terra sem fim. A palavra de esperança que eu tenho para você é o capítulo 8 de Josué. Se o povo se arrepende, Deus cumpre o seu propósito. E quando Deus cumpre o seu propósito, tudo volta ao lugar em que estava. O céu de brigadeiro volta a brilhar. As tempestades vão embora. As turbulências acabam. E o voo se torna perfeito. Que Deus te ajude muito nessa semana, muito, para você vasculhar o seu coração e os seus pecados. E que Ele te dê, a partir de agora, condições de jogar fora aquilo que não presta e passar a viver um novo tempo diante de Deus. Esses são os meus votos, não para a sua vida apenas. São os votos que eu faço para mim. Porque eu comecei o culto dizendo para você alguma coisa mais ou menos assim. Eu não sei você, mas na minha vida parece que tudo se repete. E eu dou 2 passos para frente e 2 passos para trás. E eu não aguento mais isso. Eu, Daniel Alessandro Alves Basso, não o pastor de vocês, eu, irmão de vocês, não aguento mais. Punir, ser punido e punir outros por causa da minha desobediência. Eu faço votos. Que Deus revele onde você está errando. Te encha de força para mudar. E te traga uma esperança. Que um bom tempo, que um tempo novo pode começar. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, revela o pecado do nosso coração.
revela a nossa soberba, nossa altivez, mostra as nossas derrotas e nos faz ter vergonha delas. Mas não a vergonha para chorar, a vergonha para querer mudar essa história. Leva a gente para o pó, leva a gente para colocar a boca no chão, leva a gente para passar vergonha diante do Senhor, não diante dos homens, e mudar essa história. Pela Escritura nos faz descobrir o que está errado, nos faz descobrir o que não presta. Pelo amor de Deus, Deus, nos ajuda. Nos ajuda, não dá mais, estamos cansados, os dias são maus, cada dia fica pior. Já temos inimigos suficientes ao nosso redor. Pelo amor de Deus, mostra aquilo que a gente está falhando. Mostra a nossa desobediência, que está durando anos. E a prova de que está durando anos é que a prova não passou. Nos faça limpar, nos faça santificar, nos faça mudar. Eu sei, nenhum de nós vai ser morto, dilacerado por feras por causa do pecado. Nenhum de nós vai ter os olhos arrancados, como foi Sansão. Não vai acontecer isso. Jesus já passou por isso no nosso lugar. Mas a gente não aguenta mais tanto tropeço, a gente não aguenta mais tanta tolice, a gente não aguenta mais ser tão estúpido. Que o seu Espírito sopre um vento novo na nossa mente e no nosso coração. Um vento de lucidez, um vento de realidade, um vento de graça e de misericórdia. Um vento de clareza, para que a gente enxergue que o grande problema de tudo está na profundeza do nosso coração. E se a gente chegar até lá, Senhor, nos dê uma mão forte e poderosa para jogarmos fora tudo aquilo que nos condena. Não seremos santos perfeitos, nós sabemos, mas daremos um passo e tanto em direção à conformação de Jesus Cristo em nós. Que o capítulo 7 seja um grande alerta e um grande ensinamento para nós. E se porventura nós temos irmãos que não têm nada a ver com esse texto, aquele que está de pé vigie para que não caia. Toda palavra de alerta é sempre bem-vinda. Mesmo quando o lobo ainda não está a postos. Se o Senhor nos ajudar, seremos ajudados. E teremos um mês de julho diferente do que foi todo esse ano. Todo o ano passado. Talvez nos últimos 10 anos. Se o Senhor nos ajudar, seremos ajudados. Nós oramos em nome de Jesus.